E aí, meus amigos, como estão? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre algo que é muito importante e sempre traz várias dúvidas também. Grafia de números na prova discursiva. Dixon, quando eu uso algarismos, quando eu uso por extenso, será que é obrigatório? Será que é facultativo? O que eu vou fazer? E as datas? E os prazos? E os valores que envolvem aí dinheiro? Como de fato eu devo grafar isso na prova discursiva? Se você quer saber tudo sobre isso, então assista esse vídeo. Bom, para a gente começar a falar quanto à grafia de números na prova discursiva, toda vez que você vai estudar essas formalidades do texto, como o uso de iniciais maiúsculas, como o uso de aspas, como também a grafia de números na prova, é importante que você entenda o seguinte: há inúmeros manuais que trazem também várias regras diferentes com relação a isso. A gente aqui vai se ater àquilo que é importante para a prova discursiva. Legal? Dito isso, você deve também se atentar para algo que é fundamental. Há uma flexibilidade aqui quanto à grafia de números na prova discursiva. Quer dizer que você pode grafar tanto em numeral, de um modo mais geral. Essa é a regra geral. Você pode grafar tanto em numeral, algarismo, quanto também por extenso. Se você tiver, por exemplo, um prazo, você vai falar do inquérito policial. O prazo do inquérito policial é de 10 dias. Eu posso utilizar tanto por algarismo quanto por extenso. Ou seja, eu posso fazer o número 10 ou ainda escrever a palavra des. D-E-Z. Uma coisa ou a outra. Ah, mas eu tenho que colocar um numeral e depois colocar por extenso entre parênteses? Nada disso, pessoal. Ou você utiliza o numeral ou você utiliza por extenso. Ah, Dixon, e acima de 10, acima de 9, eu tenho de utilizar por extenso ou numeral? Não existe isso para a prova discursiva. Você pode utilizar, se o número ele for um número grande, 23. Pode ser tanto em numeral quanto também você utilizar por extenso. Não há problema. Com relação aos valores, a mesma coisa. Há flexibilidade aqui. Eu posso utilizar tanto, por exemplo, 500 mil reais. Eu posso utilizar por extenso, quanto posso utilizar também em numeral. Lembrando o seguinte, o RS cifrão é obrigatório quando você utiliza o numeral. Lembre-se sempre disso. Além disso, você vai utilizar também um ponto para separar a casa do milhar, algo que é obrigatório. Se você opta por grafar por extenso, 500 mil reais, não há necessidade de você colocar o R cifrão, mas você deve escrever a palavra reais após a grafia do número. Isso é obrigatório. Dixon, eu quero saber sobre as datas. Pessoal, em regra, as datas a gente vai colocar em numeral. Ah, mas eu quero colocar por extenso. Não há nenhuma obrigatoriedade disso. Embora não seja proibido, não é interessante. Você vai perder muito espaço. Para as datas, você vai fazer uso dos numerais, porque é muito melhor. E você pode utilizar também das barras, quando você vai fazer aí o uso das datas. Se você vai se referir ao dia 16 de abril de 2020, você pode colocar 16/4, não é 04. Esse 0 antes a gente não usa nas datas, ele está errado. É 16/4/2020, ou ainda 16 de abril de 2020. Você pode também fazer uso dessa forma, que é uma mistura, tanto da forma por extenso, quanto também da forma em algarismos. Dito isso, olho na tela. Então, pessoal, separei aqui algumas regras que são muito importantes. Eu já passei para você as regras mais gerais, mas agora você tem de ficar atento. Há alguns elementos que são obrigatórios e há outros aqui que são proibidos. Uma coisa que é proibida, você não pode iniciar uma oração, um período, um parágrafo com numeral, com algarismo. Então, se você vai falar lá que 18 pessoas saíram feridas do acidente, eu não posso começar com um numeral, com o algarismo 18. Vai ter que ser por extenso. Então, aqui há uma obrigatoriedade que seja por extenso. Legal? Com relação aos algarismos, não se esqueça de separar a casa do milhar com ponto, conforme eu já tinha falado para você. Uma coisa que é proibida aqui também é a utilização dessas reduções para milhão, bilhão e trilhão. Então eu não posso utilizar 5 mi, não quer dizer que são 5 milhões, isso está errado. 5 bi quer dizer que são 5 bilhões, está errado. Eu vou utilizar bilhão ou bilhões, milhão ou milhões, trilhão ou trilhões. Não posso utilizar as reduções, ok? Com relação também, pessoal, ao uso dos números fracionários, você vai poder utilizar tanto por extenso
quanto também em algarismos. Se você utiliza em algarismos, vai ser desse jeito, ó, 1/3 dos deputados, 2/5 dos deputados, 2/5, 1/3. E se for por extenso, vai ser assim, 1/3 dos deputados, escrito por extenso mesmo. Com relação aí também ao uso dos números por extenso, quando este número ele estiver aqui envolvido, né, estiver no interior de um nome, que já é utilizado como no caso de nomes de cidades, né, Três Lagoas, você não vai poder utilizar o numeral 3 aqui, tem que ser por extenso. Se eu vou falar de Santa Rita do Passa Quatro, esse 4 não pode ser em numeral, tem que ser também por extenso. Legal? Em algarismos, eu tenho aqui algumas coisas também que são obrigatórias. Para horas, eu vou utilizar sempre algarismos. A gente não vai utilizar para as horas por extenso, eu não vou poder fazer a grafia por extenso. Com relação a dias e meses, e, claro, anos, a gente também vai utilizar os algarismos. Com relação aos séculos, vamos utilizar algarismos, mas algarismos romanos, beleza? Dixon, mas eu posso utilizar também os numerais aqui arábicos normalmente? Pessoal, até que você pode utilizar, mas a grafia dos séculos, em regra, ela é feita por algarismos romanos. Bom, eu já havia mencionado para você acerca das datas, estou trazendo aí a forma correta, a gente vai preferir em numeral. A idade também, quando eu vou mencionar alguma idade no meu texto, né? Então eu vou falar a média de vida é de 75 anos, eu vou trazer em numeral. Bacana? Pessoal, os percentuais, as porcentagens, a gente vai utilizar sempre em numeral. A taxa de desemprego caiu 5% no último ano. Isso quer dizer então que o desemprego diminuiu e a gente vai utilizar em numeral. Também vou utilizar numeral para quando eu tiver pesos, dimensões, medidas, grandezas. Então vou me referir lá à extensão de uma propriedade, 9 acres, vou utilizar aí o numeral 9, né? Eu vou falar que a criança pesa 18 quilos, então eu vou utilizar 18 em numeral. Legal? A mesma coisa também para a temperatura, então vou informar os graus. O termômetro marcava 24 graus, eu vou utilizar em numeral. Também vou utilizar numeral para os decimais, então a temperatura subiu 4,5 graus, vou utilizar também os decimais em numeral. Quando eu tiver aí tudo aquilo que indicar sequência, por exemplo, né, eu vou utilizar também numeral. O livro número 2, de uma série de 5 livros. O lápis número 1, eu vou utilizar sempre quando indicar essa sequência, né, numérica, sempre em numeral. No entanto, agora eu vou fazer uma advertência aqui para você. Você deve ficar muito atento à concordância, pessoal. Dixon, eu uso numeral para várias coisas e uso por extenso para outras coisas. Eu sei que há flexibilidade, mas eu preciso ficar atento a algumas coisas aqui quanto à concordância. Pessoal, a concordância de números é obrigatória. É muito importante que você fique atento ao número 1 e ao número 2, porque esses números possuem feminino. 1, o feminino é uma, e 2, o feminino é duas. E toda vez que a gente tiver também a partir de 200, né? Eu tenho 200 prédios e tenho 200 pessoas. Quando for no feminino, eu não vou poder escrever no numeral. Para fazer a concordância vai ter de ser por extenso. Então, 200 pessoas. 8.700 pessoas. É importante que você entenda, então, que quando eu tiver um substantivo aqui no feminino que envolva os números 1 e 2, ou ainda as dezenas aqui a partir de 200, né? 200, 300, 400, 500, a concordância vai ser no feminino. Uma pessoa, duas pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas. No feminino vai ser por extenso. Ok? Fechamos. Então, pessoal, fechamos aqui uma explicação muito importante acerca da grafia de números na prova discursiva. Embora haja certa flexibilidade, nós acabamos de ver alguns elementos aqui que são obrigatórios com relação à grafia do algarismo em si e também com relação à grafia do número por extenso. A concordância também é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, inscreva-se de imediato e também clique aí no sininho para ativar todas as notificações. Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, siga-me tanto no meu perfil no Instagram, quanto também no meu perfil no Facebook. E não se esqueça de seguir também o meu curso, o curso Direto ao Ponto. O curso com as maiores notas nas provas discursivas de concursos públicos. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!